Olá! O cigarro tem o potencial de causar muitas doenças. Uma delas é a doença pulmonar obstrutiva crônica, também conhecida pela sua sigla DPOC. Uma doença que pode ser evitada, porém não tem cura, e cujo principal sintoma dessa doença é a falta de ar. Nesse vídeo aqui eu vou descrever para você o que é e como que se desenvolve a DPOC, quais são os principais sintomas, como é que é feito o diagnóstico e o tratamento. Se você fuma ou conhece alguém que fuma, eu quero que você assista esse vídeo até o final. O principal objetivo aqui é tentar te conscientizar ou pelo menos arrumar um motivo para você largar o cigarro. E somente um já é o suficiente. Se eu conseguir isso, o meu esforço para produzir esse vídeo aqui já terá valido a pena. É uma batalha difícil, muito difícil, mas eu como médico não posso deixar de lutá-la. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ângelo Banac. Eu sou médico de família. O objetivo desse canal aqui é o de trazer informações de saúde de acordo com o que a ciência conhece. Se você, assim como eu, acredita que a ciência é o meio de melhorar a saúde das pessoas, se inscreva no canal. Te prometo não decepcioná-lo. Seja muito bem-vindo. A doença pulmonar obstrutiva crônica, também conhecida por DPOC, é uma doença que afeta os pulmões e ela é bastante comum. A gente estima aí que em torno de 10% das pessoas com mais de 40 anos têm um DPOC no mundo. O que caracteriza a doença é a diminuição do ar que chega até o interior dos pulmões devido a alguns problemas que acontecem nas vias responsáveis pelo transporte do ar do nariz até os pulmões. Ou ainda pela destruição de alvéolos lá, que são pequenas bolsinhas que ficam no interior do pulmão e que são os responsáveis por fazer o oxigênio chegar até o sangue. A doença se divide em 3 subtipos. Vou falar que cada um deles pode parecer complicado, mas não é tanto assim não. A forma enfisema, a bronquite crônica e a asma obstrutiva crônica. Na forma enfisema é quando acontece a destruição do espaço de troca de oxigênio no interior dos pulmões. Muitas pessoas até falam, fulano tem enfisema pulmonar, tá? É uma das formas do DPOC e uma das mais comuns. Na forma bronquite crônica, aparece uma tosse produtiva. A pessoa tem tosse com catarro, que é causada pelo cigarro. Já na forma da asma obstrutiva crônica, ela acontece um tipo de inflamação, só que uma inflamação que não cura, não melhora e que é persistente ali nas vias respiratórias, causando a falta de ar. A principal causa da DPOC é a exposição contínua a partículas nocivas ou gases tóxicos, sendo o principal deles o cigarro. Fumar, independente da quantidade, porém de forma contínua, é de longe a principal causa da doença. Apesar de ser menos comum nos dias de hoje, a exposição diária por anos à fumaça do fogão a lenha também pode acabar desencadeando a doença. Só que eu estou me referindo, desculpe, a fogões que não tem chaminé, aqueles em que a fumaça é enviada para dentro da casa. Não esses fogões a lenha que tem chaminé, que a gente vê aqui no sul do país, o pessoal usa no inverno, tem gente que usa isso o ano todo. Estes, desde que bem instalados e que não produzam fumaça constante dentro de casa, não tem problema em se usar. Claro, vai fazer aquela fumaça ali logo que coloca o papel para iniciar o fogo, ou sapé, ou seja lá o que você usa para começar o fogo, mas essa fumaça logo se dissipa e começa a sair pela chaminé. Então esse tipo de fogão não tem problema. O fumo passivo também é outra causa. Nesse caso, estou me referindo àquele em que a pessoa convive no mesmo ambiente com o fumante, mas por longos anos. Não a pessoa que mora com o fumante e o fumante sai de casa para fumar, mas aquele que convive dentro do mesmo espaço. E ainda a gente não tem estudo conclusivo, mas é muito provável que o cigarro eletrônico também cause esse mesmo mal, no decorrer aí de longos anos de uso contínuo. O eletrônico ainda é muito recente e a gente não tem dados suficientes para ter essa conclusão. Mas, por analogia, é muito provável que o uso contínuo do cigarro eletrônico também cause DPOC. Disparado, o principal sintoma da DPOC é a falta de ar. Conforme a doença vai avançando, evoluindo, os sintomas tendem a ficar cada vez piores. É comum a pessoa sentir falta de ar para caminhar ou para fazer atividades do dia a dia como subir escada, tomar banho, até para trocar de roupa. Os pulmões também podem começar a produzir sons estranhos, que a gente chama de sibilos. Parece tipo um assobio assim quando a pessoa está respirando. Em alguns casos também a pessoa pode ter tosse associada com produção de catarro. Pessoas que têm DPOC podem ainda ter graves complicações quando elas têm gripes, os resfriados comuns, porque elas ficam mais suscetíveis a ter pneumonias.
muitas vezes com necessidade de internamento hospitalar para fazer o tratamento. A falta de ar fica tão grande que não tem jeito de ficar se tratando em casa, tem que ir para o hospital receber oxigênio e medicação para tratar essa pneumonia. Agora, nem toda falta de ar numa pessoa que fumou a vida inteira é DPOC. A falta de ar também pode estar relacionada a outras doenças, como por exemplo asma, outros problemas pulmonares, incluindo inclusive o câncer. Ou ainda doenças do coração. Sim, problemas no coração também podem causar uma sensação de falta de ar. Muitas vezes o problema do coração pode acabar sendo causado pelo DPOC, mas ela também pode se manifestar de uma forma isolada. A pessoa tem o DPOC, mas não tem nada no coração, ou vice-versa. Para saber se você tem DPOC, o médico pode solicitar um exame chamado de espirometria. É um exame um pouco chato de fazer, porque você precisa encher bem os pulmões de ar e assoprar com o máximo de força num aparelho ali que vai medir o volume de ar que vem dos seus pulmões. A gente chama isso de capacidade vital forçada. Ela também mede a quantidade de ar que sai dos seus pulmões em 1 segundo, o que é chamado de volume expiratório forçado em 1 segundo. Tá? O teste é feito antes e depois de você aspirar um remédio pela boca, um broncodilatador, que como o nome sugere, ele atua aumentando o calibre das vias respiratórias, né? Dilatando os brônquios. Para quem tem DPOC, esse remédio faz praticamente nenhum efeito. E ter o exame alterado, tanto antes quanto depois do uso do medicamento, é que acaba confirmando a doença. A espirometria é o exame de escolha, porém é o exame que nem sempre está disponível, além de custar caro. Em alguns casos, outros exames podem acabar sendo utilizados, como por exemplo um teste que estima o pico máximo de fluxo do ar durante a expiração. É um teste simples, um aparelhinho, parece tipo um tubinho que você assopra e que pode ser realizado dentro do consultório médico. Esse exame ele tem uma baixa sensibilidade para a doença. Ele não é muito sensível, mas é uma forma de suspeitar da doença. Não vai confirmar, mas vai suspeitar. Outro exame usado na DPOC é a oximetria de pulso. Aquele exame que ficou conhecido durante a pandemia do Covid e que mede a saturação do oxigênio. É um aparelhinho pequenininho que mede a saturação por um sensor de luz colocado em um dos dedos da mão. Ele é utilizado não para fazer o diagnóstico da doença, mas sim para fazer o acompanhamento de pessoas que têm a DPOC. A saturação pode acabar reduzindo nas pessoas com o passar do tempo, e sendo que às vezes alguns deles acabam precisando de oxigênio suplementar para melhorar seus sintomas. A parte de oxigênio suplementar é um assunto bastante complexo e eu vou fazer um vídeo mais completo aí das próximas semanas. Outros exames também podem ser pedidos pelo médico, não para confirmar a doença, mas sim para afastar outras causas. Um deles é, por exemplo, a radiografia ou uma tomografia do peito, do tórax, né? Ou às vezes um simples raio-x pode ajudar a mostrar o padrão da doença e afastar causas graves, como tumores ou às vezes até outras doenças no coração. Como são doenças que muitas vezes estão associadas, o médico também pode acabar pedindo outros exames para ver se tem algum problema específico no seu coração. O eletrocardiograma, o ECG, é um dos mais comuns. Infelizmente, a DPOC não tem cura, mas ela tem tratamento. O primeiro passo, fundamental, é parar de fumar. Isso para evitar a progressão da doença e ajudar a controlar melhor os sintomas. Eu vou fazer um vídeo específico só sobre o cigarro e algumas dicas aí para parar de fumar. Continue me acompanhando que em breve esse vídeo vai sair. Já aproveita essa pequena pausa aqui para te pedir uma curtida. Se você acha que essas informações aqui estão valendo a pena para você, dá um joinha aí para mim. Além de parar de fumar, o médico pode sugerir 4 tipos de tratamento, eu diria. O primeiro deles, medicamentos. Normalmente, os medicamentos vêm na forma de bombinhas para o pulmão. Tá? Outros deles, uso de oxigênio suplementar. Terceiro, a reabilitação pulmonar. E um quarto, com muito mais raramente, a cirurgia pulmonar. As bombinhas são, de longe, disparado, o principal tipo de tratamento. Elas são usadas na forma inalatória, que consiste em aspirar o conteúdo do remédio pela boca 1 ou mais vezes por dia. Existem pelo menos 5 tipos de remédios disponíveis na forma de bombinhas inalatórias. Vou citar eles aqui, mais por curiosidade, mas o mais importante é você saber que é o principal tratamento. Existe uma classe chamada de beta-agonista de curta e também outra classe que são os beta-agonistas de longa duração. Existem ainda os antagonistas muscaríneos, os de curta e os de longa duração. E o quinto deles seriam os corticoides.
Com relação aos beta-agonistas de curta duração, o salbutamol, o Atrovent, é um dos mais conhecidos. Ele está disponível de graça pelo programa Aqui Tem Farmácia Popular do SUS. É uma medicação que sempre deve estar no bolso do portador de POC, porque é o remédio de resgate. Ele precisa ser usado sempre que você tiver alguma crise de falta de ar. Não está se sentindo bem? Vai lá usar a bombinha conforme o médico te orientou. Os beta-agonistas de longa duração. O formoterol é um dos seus principais representantes. Ele está disponível em alguns estados brasileiros pelo SUS, não em todos. Terceira classe, os antagonistas muscarínicos de curta duração. O ipratrópio é um dos medicamentos dessa classe, e esse não tem pelo SUS. Os antagonistas muscarínicos de longa duração. O tiotrópio é um dos medicamentos dessa classe, também não tem pelo SUS. E por último, os corticoides. A beclometasona, também conhecida como Clenil, é um dos seus representantes principais. Tem pelo SUS no programa Aqui Tem Farmácia Popular. Esse programa Aqui Tem Farmácia Popular é aquele que tem... Hoje acho que todas as farmácias, principalmente as grandes, tem uma placa lá na frente delas, Aqui Tem Farmácia Popular, normalmente em tons de verdes. Basicamente é só chegar com a receita do médico lá, uma receita que seja válida, normalmente vale por 90 dias a receita, apresentar e obter o seu remédio de graça, sem precisar pagar nada por algumas dessas bombinhas aí. Algumas bombinhas ainda contêm uma combinação de 2 desses remédios que eu citei. E as que não estão disponíveis pelo SUS, e a maioria não estão, elas custam muito caro. E bem mais caro do que o próprio cigarro. Agora, antes de prosseguir o vídeo, um alerta. Não use nenhum medicamento por conta própria. Somente o médico vai saber indicar qual a melhor medicação ou a combinação de medicações de acordo com o estágio da doença que você esteja. Uma das falhas mais comuns no controle da doença DPOC está na dificuldade de usar as bombinhas. Converse com seu médico sobre a forma correta de aspirar a medicação. Normalmente você tem que esvaziar bem o ar dos pulmões e só então colocar na boca, apertar o gatilho da bombinha e puxar o ar pela boca, aguardando alguns segundos antes de soltar o ar. Muitas vezes repete, às vezes dependendo do tipo de remédio faz um jato, às vezes faz 2. Pessoas que têm dificuldade de fazer esse processo de aspirar, soltar todo o ar pelo pulmão, porque às vezes isso cansa também de fazer, elas podem se beneficiar do uso de espaçadores. O espaçador é uma espécie de um tubo em que você tem uma máscara acoplada, você coloca ela na boca, na outra ponta vai a bombinha, você aperta a bombinha e é só respirar normalmente por alguns segundos, porque o ar que está ali dentro desse tubo vai ser o suficiente para entrar dentro dos teus pulmões. E mais detalhe, quem faz uso de corticoide deve sempre limpar a boca após o uso do remédio. Pode ser escovando os dentes, lavando a boca com um pouco de água, de forma a evitar que o remédio fique dentro da boca e elimine os organismos protetores ali da região. Em alguns casos mais avançados da doença, ou durante períodos que a gente chama de exacerbação, que é quando a pessoa piora por causa de algum problema, por causa de uma pneumonia ou alguma outra doença que está associada, pode ser necessário fazer uso de oxigênio suplementar. O uso do oxigênio normalmente é feito durante a maior parte do dia e da noite, inclusive nos períodos de sono e até para tomar banho. Ele é feito com a ajuda de cilindros ou ainda de concentradores que são ligados na tomada e que conseguem tirar o oxigênio do ar, concentrá-lo e levar para o nariz ou para a boca através de alguns tubos e máscara. Já comentei que é um tema complexo, vou fazer um vídeo aí nas próximas semanas só sobre ele. O médico ainda pode indicar o acompanhamento com um fisioterapeuta para fazer exercícios que ajudem a melhorar a musculatura pulmonar. Isso pode ajudar muito o doente a ficar longe do oxigênio, ou então reduzir a necessidade de uso de remédios. E por último, é bem mais raro, e assim em casos muito selecionados, o médico pode acabar sugerindo a realização de cirurgias para remover partes do pulmão que não estão funcionando mais. Ou ainda propor o transplante pulmonar, que é uma cirurgia bastante complexa e tem riscos muito altos. Se você tem DPOC, e se eu pudesse te dar 3 conselhos, eles seriam: pare de fumar, pare de fumar, pare de fumar. Sério, cigarro só vai contribuir para piorar e progredir mais ainda a doença. Mas é claro, eu tenho outras dicas importantes para você, mas parar de fumar é a mais importante de todas. Além disso, mantenha-se ativo, fazendo exercícios físicos por mais simples que eles sejam. Caminhada, natação, ginástica, movimentar as pernas, do jeito que você conseguir. Eu nunca canso de repetir que o melhor exercício é aquele que você faz. E uma última dica, se você sentir falta de ar,
que não melhora com o uso da bombinha de resgate, ou se sentir mais doente ou mais cansado do que o normal, entre em contato imediatamente com seu médico e procure um hospital. Pode ser uma complicação da doença. A principal causa da doença pulmonar obstrutiva crônica, ou DPOC, é o uso crônico do cigarro. A falta de ar durante atividades corriqueiras do dia a dia é de longe o principal sintoma. A espirometria é o exame de escolha para fazer o diagnóstico. É uma doença evitável, basta não fumar, e tratada principalmente com o uso de bombinhas inalatórias. Se você está sentindo falta de ar que antes não sentia, procure seu médico. E se aceitar um único conselho, pare de fumar o quanto antes. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi e você ainda não fez, aproveite para dar o seu curtir. Assim esse vídeo tem mais chance de chegar até outras pessoas. Se você fuma, me conte aqui nos comentários qual que é a maior dificuldade que o aflige só de pensar em largar o cigarro. Um forte e caloroso abraço. Tchau!